Paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Você está na sala dos professores, auxílio ao professor da Escola Bíblica Dominical. E nós já estamos na lição de número 12, ou seja, a penúltima lição desse trimestre, ou a penúltima sala dos professores, auxílio aos professores, que tem ajudado muitos professores ao longo desse trimestre, nos encaminhando para o final, para a honra e glória do Senhor. Nesse trimestre estudamos sobre a Igreja e o Espírito Santo, da editora Betel Dominical. Para a honra e glória do Senhor, chegamos na lição de número 12, que tem o tema O fruto do Espírito em relação ao seu portador. Esse dom, aliás, essa lição, ela completa a lição de número 11, porque a lição número 11 falou do fruto do Espírito com relação a Deus, com relação a outra pessoa, ao próximo, né? E agora a mim, eu como portador. Então, essas lições agora se conectam 11 e 12, para depois a gente encerrar o nosso trimestre na lição de número 13. Mas vamos um passo de cada vez. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 18 de dezembro de 2022. Só um adendo rapidinho, 18, eu estarei na igreja da nossa irmã Odete, lá em Barueri. Você da região de Barueri, vai lá para a gente fazer o encerramento do trimestre. Vamos lá? Nossa sala dos professores, você sabe que na sala dos professores a gente lê só as partes direcionadas aos professores, não que os alunos não possam assistir. Vai agregar muito mais conhecimento. O título eu já li para você, a nossa introdução nos diz assim: nesta lição estudaremos sobre a fidelidade, mansidão e temperança. Como eu sei que você já assistiu a aula completa, eu não vou ficar repetindo a palavra fidelidade e fé, porque na Bíblia aqui, quando a gente fala de fé como característica do fruto, não é fé de ter fé em esperança. A fé é a fé de fidelidade, ok? Já falei para vocês na sala da aula completa. Se você não viu, você vê que está no canal toda segunda-feira, ou no caso essa segunda-feira foi colocada para você. Como resultado da ação do Espírito Santo na vida do nascido de novo que está consciente da necessidade e procura andar em espírito para vencer as inclinações da carne e viver para a glória de Deus. Como que agora essa lição vai falar particularmente comigo. Como é que eu vou viver longe das inclinações da carne? Simplesmente tendo fidelidade a Deus, mansidão e temperança ou domínio próprio. Vamos logo começar com a nossa revista Pentecostal de Estudo. Vamos ler esses três dons que faltam aqui, essas três características do dom. Você falou também, né, irmãos? 3 meses falando do bispo Oídes José, toda hora você falando do bispo dom. Aí quando chega agora, aí a gente fica pensando, e aí, bispo Oídes, como é que é? É dom também? São vários frutos? Não, é o professor que está já viajando na maionese, né? Por que eu estou repetindo o nome do bispo Oídes José Campos? Porque uma inscrita, irmãos, mandou um áudio lá no Telegram dizendo: professor, aprenda o nome do bispo Oídes, professor. Aprenda a falar o nome Oídes José Campos. Pronto, aprendi. Não é que eu não sabia, é que eu achava que a pronúncia estava errada. Aí ela mandou dizendo, e eu posso falar com propriedade, porque ela congregou já com o pastor já fez parte da igreja que ela congregou, ela conhece o pastor, então é alguém com propriedade. Agora, olha a minha responsabilidade de ter aqui no canal uma aluna que já congregou, já vive de perto, né, com o bispo Oídes Campos, né? Oídes José Campos. Agora estou falando
Wildes. Pronto. Falei. Minha irmã, manda uma mensagem pro pastor. Fala, pastor, tem um professor lá no canal, no YouTube, que quer fazer uma live com o senhor para agradecer pelo o seu inscrito ou pela sua concordância com o que aqui está. Já imaginou? Eu e o comentarista da revista falando da escola bíblica dominical? É sonhar demais, né? Então, mas eu não tenho culpa, porque a culpa é dele, do bispo Wildes, porque ele colocou um negócio aqui, ó, que eu disse que essa passagem aqui tá me movendo esse finalzinho de trimestre. Olha o que ele colocou no ponto 1.3. Ele colocou: sabemos que a vida nem sempre é fácil de ser vivida, mas com o exercício da fé podemos galgar algo maior, ou galgar voos maiores. Bom, já imaginou eu fazer uma lição junto com o bispo Wildes? Eita, seria forte demais. Vamos lá, vamos para a nossa lição. Então essa é a nossa introdução. Vamos primeiro aqui para a nossa revista. O que fala a nossa revista da Escola Bíblica? Deixa eu me organizar aqui. Isso, fica aí meu livro do Billy Graham. Fé, lealdade constante, inabalável, alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidelidade, honestidade, tudo isso na fé. Por isso que a gente fala que a fé aqui não é fé de esperança, é fé de fidelidade, lealdade inabalável. É isso que Deus quer de mim e de você, essa fé inabalável, que aqui trazendo para fidelidade a Ele. Mesmo que custe a nossa vida, continuaremos fiel a Ele até Ele voltar. Eita glória! Mansidão, moderação associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário. E temperança. Temperança aqui, o controle ou domínio sobre nossos próprios desejos e paixões, inclusive fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. Porque essa temperança aqui, você aprendeu na aula e aqui você vai ganhar um pouco mais de subsídio, ela tem a ver com desejo sexual ou drogas. Nesse contexto, não é de se controlar no momento de uma raiva, aí é mansidão. No momento de você ficar bravo, aí é mansidão. Agora, essa temperança aqui do fruto do Espírito é mais sobre os impulsos da vida. Beber, fumar, balada, pornografia, e nesse sentido, essa falta de controle para esses desejos carnais, a temperança. Tá bom, professor? Fica aí. Vamos lá agora para o nosso ponto 1. O ponto 1 é o fruto da fé. Ponto 1.1. A fé como fruto do Espírito nos faz confiar em Deus. Pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto. Diga de passagem, Antônio Gilberto foi um dos que assinaram a revista Pentecostal de Estudo, tá bom? Tá aqui como assinatura do pastor Antônio Gilberto. Deixa eu ver quem é o Antônio Gilberto aqui, editor da edição brasileira. Então, quando essa Bíblia é americana, foi trazida aqui para o Brasil, e quem fez a revisão, lógico, aqui tem uma equipe, uma comissão, mas o nome, né, o responsável, editor, olha só, é ele que editor da edição brasileira, Antônio Gilberto. Então, Antônio Gilberto, Bíblia Pentecostal de Estudo, Antônio Gilberto, no comentário do bispo Wildes José Campos. Vamos lá. José era líder destacado e servo fiel de Deus.
Preferiu ir para a prisão do que ser infiel ao seu Senhor. Marca isso aí. Quando você fala aqui dessa fé de lealdade, José preferiu ir para a cadeia do que ceder às tentações. Lembra aqui? Já leva para temperança, domínio próprio, mansidão, aqui fidelidade, aqui junta tudo, porque José, irmão, é um prodígio, né? O moço José aqui se manteve leal a Deus, quis ser leal a Deus e se manteve leal a Deus. Então, essa fidelidade, que é a característica do fruto do Espírito, ela é para nos mostrar que podemos resistir. Aí surge a pergunta, professores, se vocês não estão fazendo, eu vou fazer. Mas existia fruto do Espírito no tempo de José? Eita, e aí, professores? Se o Espírito Santo só foi derramado, só foi prometido em Joel, a promessa real, em Joel, foi cumprida no livro de Atos. Como é que José tinha a característica do fruto do Espírito como fidelidade? Porque a fidelidade é independente de fruto. Fidelidade a Deus é uma responsabilidade, um dever de todo aquele que serve a Deus, seja ele cristão, porque José não era cristão. Eu sei que você sabe disso, não sabe? Por que José não era cristão? Porque Cristo não havia nascido. Quem é cristão somos nós que acreditamos em Cristo. José era fiel a Deus, né? Então, a crença de José era no Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, do seu bisavô, do seu avô e do seu pai. Então, era esse Deus que José acreditava e que deveria ser fiel. Nós somos cristãos e acreditamos que temos que permanecer fiel a Cristo. José, fiel a Deus, eu e você, fiel a Cristo. Tá bom? Fica aí subsídio, hein? Vamos lá. O registro de sua grande fidelidade encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 37 e 38. 2 capítulos para falar dessa fidelidade de José. Outro, né? Josué foi escolhido para levar os israelitas à terra prometida, porque ele era homem fiel e digno de confiança. Aqui também, eu quero ressaltar os dois. Deixa eu marcar aqui com outra caneta, professores. Se vocês quiserem aplicar isso aqui na sua sala, é muito importante. Dá uma olhadinha também, alunos, para vocês guardarem na mente de vocês. José, que eu quero marcar o nome José, e agora Josué. Por quê? Tanto José quanto Josué, deixa eu ver se tem outro homem aqui que vai citar. Não, vai citar agora esses dois. Aqui em cima nós falamos sobre Daniel, né? Mas vamos falar aqui sobre esses dois, José, e vamos falar sobre Josué. Quando falamos de fidelidade, a gente encontra José sendo fiel a Potifar dentro de sua casa, governando muito bem, ou seja, sendo fiel a um homem humano, a alguém que não era de Deus, mas ele era fiel ao seu Senhor. Quando José vai para a cadeia, continua sendo fiel, honesto, justo dentro da cadeia, para o carcereiro, tá? Aí quando a gente vem aqui para Josué, a gente tem Josué sendo fiel a quem? A Moisés. Então veja que a nossa fidelidade para com Deus, ela anda de caminho com aquelas pessoas que a gente convive com ela. A gente exerce a fidelidade para com Deus no caminho ou na trajetória que nós temos aqui na terra. Por isso que Jesus diz bem claro, me fugiu agora a passagem exata, mas quando ele disse a gente não ama o nosso irmão que vemos, como poderemos amar a Deus que nós não conseguimos ver, não estamos vendo? Então, mesma coisa é essa aqui. A sua fidelidade é mostrada na sua honestidade, no seu caráter, na sua índole perante os homens e sempre honrando a Deus. Porque você pode falar bem assim, professor, mas se a pessoa for contra Deus, eu tenho que ser fiel a ela? Em que sentido? Em deixar de adorar a Deus ou servir a ela? Por exemplo, você trabalha numa empresa do qual o seu patrão ele é espírita.
Ele é seu patrão, te paga as contas, te paga o teu salário em dia, reconhece o seu trabalho. Você tem que ser fiel a ele com relação à empresa. Não tem nada a ver com o segmento religioso dele, tá? Então, dentro da empresa, você tem que ser a pessoa mais fiel, mais honesta e mais justa possível, tá bom? Isso aí gera um pouquinho de conflito, mas para outra lição. Mas a gente tem José sendo fiel a um homem que não conhecia Deus, não andava com Deus e nem sabia quem era Deus, não tinha nada a ver com Deus. Mas ele foi fiel aonde? Honestidade, cuidou dos seus servos, cuidou da sua casa e cuidou até da sua mulher. Sim, José cuidou tanto da mulher de Potifar que não quis se deitar com ela, com tanto respeito e fidelidade que tinha para o seu senhor. E ele não conhecia Deus. Agora, quando você vem, quem não conhecia era Potifar, tá? Para Josué, não. Josué foi fiel a um homem de Deus, mas não deixou de ser homem e não deixou de ser fiel. Josué. Então, esses dois homens foram fiéis a homens na terra que Deus honrou. Honrou José e honrou Josué. Quando Moisés morre, a frase que Josué escuta é: meu servo Moisés é morto. Tu vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Eita! Então, seja fiel, irmão. Seja fiel. Continuando, um exemplo de sua fidelidade encontra-se em Josué capítulo 9, quando ele manteve a palavra e se recusou a matar os Gibeonitas. Isso aqui é importantíssimo. Eu li, mas não lembrava que ia falar dos Gibeonitas. Você lembra a história? Posso resumir? Bem rapidinho. Deus fala que aquele povo que estava cercando Israel ali para invadir Canaã, tomar Jericó, a luta, as guerras, para não fazer aliança com ninguém daquela circunvizinha, nenhuma aliança. Esses Gibeonitas fizeram o quê? Botaram roupa velha, sapato velho, no caso sandália, né? Comida embolorada. Aí chegaram para Josué: nós somos de longe, nós não somos dessa vizinhança, nós não temos nada a ver com esse povo, nós queremos comida, e aí nós te servimos, aceita o nosso povo, para a gente não venha morrer de fome de tão longe, que viemos. Aí Josué faz o quê? Faz uma aliança com os Gibeonitas. E aí depois os Gibeonitas se revela que era vizinho, do qual Deus falou para não fazer aliança. Mas Josué havia dado a sua palavra e não mata os Gibeonitas. Isso é fidelidade, irmãos. Olha aí. Vamos lá? 1.2, não adianta, professor. Stanley Orton, terminando o trimestre, Stanley Orton, continua sendo citado. Eu não vou dizer para você clicar aí no link, que tem um grupo do Telegram, e lá você baixa a teologia sistemática, porque, irmão, já está na lição 12. Eu tenho certeza que você já tem esse comentário bíblico aí de Stanley Orton, né? Ele responde aqui: a palavra grega pites frequentemente significa a confiança expressa numa vida de fé. Nesse contexto, significa fidelidade. A fidelidade reflete a natureza do nosso Pai Celestial, porque Deus, ele é o quê? Fiel. E se Deus, ele é fiel, quer que eu e você sejamos o quê? Fiel. Não tem nem o que acrescentar. Ele é fidedigno, sua paciência para conosco nunca se esgota, por mais vezes que tenhamos decepcionado. Nosso Deus se mantém fiel. Sabe aquela música? Tem um pouquinho só de heresia, mas ela é bonita. Tu és fiel a mim. Mentira. Ele é fiel a Ele. E porque Ele é fiel a Ele, Ele age comigo com misericórdia, porque suas misericórdias não têm fim. Aí tem muita gente que vai dizer: eu cantei, música linda, da Eixla, se não me falha a memória. Ele tem um compromisso conosco à altura do seu grande plano de redenção. Devemos refletir diante dos outros as características divinas. Devemos refletir
a essa característica de ser fiel aos outros, certo? Quando eu estou, já falei de Josué, principalmente de José, que servia a Potifar e acreditava que o seu Deus não era o mesmo Deus de Potifar, mas se mantinha fiel. E no final das contas, José se torna o rei ou o governador do Egito. E todos vão querer saber quem é esse Deus que fez tantos prodígios. Quem é? É o Deus de José, que livrou o povo da fome. É fortíssimo. Se tivermos fiel compromisso uns com os outros, Deus poderá derramar toda a bondade das bênçãos do Espírito, a fé, a esperança e o amor. Isso é 1 Coríntios 13. Isso aqui é lindo, irmão. 1 Coríntios 13, 13. Ó, fé, esperança e amor. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, se eu estou em Gálatas, deixa marcado Gálatas. 1 Coríntios. Passei. 1 Coríntios 13, 13. Folha a Bíblia, aqui nós somos crente. Estava aberto aqui, mas eu deixei passar. Oh, Jesus. Vamos lá. Diz assim: agora, pois, permaneça a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior desta é a caridade. Não carece, trocadilho, né? Não carece dizer que caridade que Paulo está se referindo, misericórdia, é o amor, né? Lembra que você aprendeu na lição 11? Ah, não aprendi não, professor. Aí você assiste lá. Já é uma dica para você assistir. Aí o canal vai continuar crescendo. Se você assistir a lição 11, que não assistiu ainda. Professor, explica nessa. Não, porque está gravado. Assiste lá. Ajuda o canal. 1 Coríntios 13, 13. São qualidades que usamos para edificar relacionamentos. Fé, esperança e amor. Mediante a unidade da fé, podemos alcançar a medida total da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. À medida que o fruto amadurece em nós, nossa confiança em Deus é fortalecida. Pode ser um degrau para alcançar o dom da fé. Então, busque essa comunhão com Deus para adquirir esse dom da fé. Amém, meus irmãos? Ponto 1. Ponto 3. A fé como fruto do Espírito nos faz suportar as dificuldades. Olha aí, pastor Israel Maia. Não me lembro do pastor, do amado pastor. De verdade que eu não lembro se eu li alguma coisa dele ou não. Ele nos diz assim: a fé transforma a nossa vida. Quando vivemos as manifestações do agir de Deus em nossas vidas, experimentamos o poder da fé. Ver o agir de Deus faz com que a nossa certeza aumente em relação à sua existência. Aqui é uma citação muito bonita, né? Quando ele fala de ver. O que você lembra? O que vem na sua mente? Que alguém que antes ouvia Deus falar e agora não vê mais, não tem mais relacionamento com Deus de ouvir, mas de ver. Quem que você lembra aí, crente? Quem? Livro de Jó. Jó 42, verso 5. O que diz o nosso amado Jó? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. O que Jó está dizendo? Era só de ouvir falar que eu conhecia a Ti, Deus. Agora eu conheço é de ver, é de saber quem Tu és real e verdadeiro. Então Jó e essa fé tem que nos levar a não somente ouvir falar de Deus, mas ver Deus. Quando a gente fala de ver, professor, mas ninguém viu a Deus, ninguém pode ver Deus, né? É verdade, Moisés viu pelas costas, Estevão, quando estava
prestes a morrer e ninguém verá a Deus mais, né? Os únicos seres humanos que tiveram esse privilégio foi Adão e Eva. Por quê? Antes da queda. Tanto que quando eles caem, ele é expulso do jardim e eles não têm mais acesso nem ao jardim nem a Deus. Então a perda maior não foi por sair do jardim, foi de ter Deus, ver Deus como Ele é na sua essência. Por quê? Não havia pecado. Adão e Eva era igual a Deus, mesma coisa que Deus. Todo vivia sem maldade. É um mistério que não adianta argumentar quantos anos viveria Adão e Eva. Não sabemos. Mas sabemos que tinha tanta comunhão que Deus disse que vinha na virada do dia. Então, depois da queda, perdeu. Então, quando a gente fala de ver Deus, é de ver o que Ele está fazendo. Um milagre, uma cura, uma restauração, uma libertação, vamos dizer, uma libertação de demônios. Você vê jovens nas drogas ser libertos. É essa. A gente vê isso aí, é real. Deus cura câncer, cura AIDS, cura diabetes. Você vê. Eu ouvi falar que alguém foi curado. Diferente. Eu vi alguém ser curado. Ou eu fui curado. É esse ver, é essa aqui. Tá bom? Vamos lá. Os apelos mediáticos e tecnológicos tentam, através de todos os meios, nos entristecer, derramando uma enxurrada de informações que visam destruir a nossa fé. Isso é verdade. Aqui mesmo no YouTube, irmão, às vezes fica triste, né? Eu já pensei até algumas vezes... Esquece aí o que eu pensei. Mas eu fico triste porque às vezes tem tantos canais com potencial de falar de Deus, mas é só fofoca gospel. Eu fico até isso ainda precisa, eu preciso de mansidão ainda para esse tipo de coisa, sabe? Porque devia usar esse potencial para dizer que Jesus cura, liberta, salva, prepara e leva para o céu, ensinar a palavra dele. Poderia ganhar tanto com isso aqui, ou fazer oração, né? Jesus, é uma pena. Então a gente já não basta as mídias contra a igreja, contra a palavra de Deus. E aí tem o próprio de dentro que devia ajudar a ensinar ao povo. Tudo bem, irmão, pecado tem que ser denunciado? Tem. Mas sabe como é que pecado para mim tem que ser denunciado? Da seguinte forma. Eu aponto o pecado, mas eu tenho que apontar a solução. Eu não posso apenas dizer assim, tá errado, tá errado, tá errado. Eu pergunto, qual é a solução? A solução Não, chama ele para a escola dominical. Chama ele para o culto de doutrina. Chama ele para a sala dos novos convertidos. Chama ele para fazer o meu máximo. O casal para fazer casados para sempre. As mulheres para fazer mulher única. Chama eles para perto. Não, é só criticar. Então, não é coerente. Já não baixa a mídia e a gente mesmo fazer isso, né? Isso ainda me tira um pouquinho. Falta mansidão para mim nessa aí ainda. Tá bom? E olha que a gente nem tá falando de mansidão ainda, né? Pois é. Vamos lá. Contudo, o servo fiel não se deixa confundir. Antes coloca-se aos pés do Senhor. Rochedo forte e socorro bem presente na hora da angústia. Salmo de número 18. Rochedo forte e socorro presente. Presente. Em que hora? Na hora da angústia. Ele vai chegar. Eita glória! Vamos falar de mansidão. Ponto número 2. Agora chegou a mansidão, né? Eu precisei mansidão eu tinha que falar antes de falar o que eu falei. Que algumas coisas ainda me tiram a paz. Me deixa um pouquinho nervoso. Eu sou gente igual você. Tá bom? O fruto da mansidão. 2.1. Apenas o fruto do Espírito pode trazer calma ao ser humano. Calma, professor Tony, é isso. É só ele mesmo. Pastor Israel Maia, de novo. Somente o fruto do Espírito pode promover a mansidão no indivíduo. Já disse bem claro, somente o fruto do Espírito. O pecado plantou na humanidade um sistema de crueldade e perversidade.
Quando Deus vê, antes do dilúvio, os homens estavam vivendo perversamente. Foi o pecado trouxe essa lá, e você pega a Torre de Babel, ixi, você vê aí muita gente perversa. Então foi por conta do pecado. Logo, nenhum homem pode promover o desenvolvimento desta característica em outro homem. Ou seja, aqui é interessante, deixa eu pegar aqui para você, ó. Logo, nenhum homem pode promover o desenvolvimento desta característica em outro homem. Ou seja, não é eu te ensinando aqui na escola bíblica dominical que você vai aprender a ter mansidão. Sério, professor? Não. Isso aí você aprende com jejum, oração e consagração. Isso aí parte 100% do Espírito Santo. Não tem ensinamento que possa te fazer ser manso, ter mansidão. Não. Esquece. Isso você não vai aprender em seminário, na faculdade e muito menos no canal Bíblia para o Cotidiano. Você vai aprender com o Espírito Santo. Eita glória! Continuando, uma boa educação, uma boa escola, nada será capaz de tornar o ser humano manso. Não é isso? Porque Moisés foi muito bem criado, educado, mas em um momento de raiva fez o quê? Matou. E olha que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra e matou um. E imagina se Moisés fosse nervoso. Ele sozinho tinha acabado com o exército de Faraó. Eita! Mansidão. Então, mansidão você não aprende com educação, uma boa escola. Por quê? Moisés foi aprender a ser manso quando foi para a escola de Jeová. Eita, dá para rodar no manto, irmão. Eu sou pentecostal. Como diz na minha terra, Pernambuco, até o tutano. Aí ele foi para a escola de Jeová. Onde é que é a escola de Jeová? Deserto. Foi aprender. O príncipe virou pastor de ovelha, que nem dele era do sogro. Até que Deus resolve falar com ele na sarça e diz: Moisés, tira as sandálias, pois o lugar que tu estás é santo. Pergunta: o lugar que Moisés estava era santo, professores? Lógico que não. A santidade estava na presença e não no lugar. O lugar que Moisés estava, onde a sarça estava consumindo, não era santo. Senão que quando Deus saísse de lá, aliás, quando Moisés saiu de lá, devia ter feito um tabernáculo lá. Mas lá continuou sendo a sarça. Porque o que se torna santo é a presença de Deus. Por isso que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Ou seja, deixaram Jesus para fora. Tem nome de igreja, tem cara de igreja, tem um povo que diz que vai para a igreja, lá canta louvores dizendo que é de igreja, mas Jesus está no lado de fora. Então não é o lugar, é quem está no lugar. Então quando Deus diz: porque o lugar que tu estás é santo, ele está dizendo: eu estou aqui, Moisés. Então aqui é o lugar, aqui é santo. Eita glória, aleluia, já vai rodar no manto. Jesus não pode. Se comporte que você está na escola dominical da Betel Dominical. 2.2, Jesus, o exemplo perfeito de mansidão. Dicionário bíblico Beacon. Esse dicionário bíblico aí foi fragmentado, já falei isso, né? Ficou um pouco mais acessível, mas um pouquinho só, não ficou muito não, mas dizem que é bom. Nunca li. Falo a verdade, nunca li, mas todo mundo que já leu, teve a oportunidade, disse que é muito bom. Por que você fica falando dos livros, essas coisas, professor? Porque você está na sala do professor, então eu tenho que te dar subsídio para professores, certo? Mansidão é a qualidade de Moisés. Aí depois Moisés aprende a ser manso, né, irmão? Depois que mata o egípcio,
porque ele teve uma boa escola, aprendeu no palácio de Faraó, não ensinou ele a ser manso, não. Agora, quando ele vai para a escola de Jeová, aí ele aprende a ser mansinho, mansinho, mansinho. A gente vê livro de Número, capítulo 12. Moisés vai aprendendo a ser mansinho. E no final das contas, Moisés ainda quer sair do eixo. Você não viu isso, não? Pois é. Como, professor? Conta. Conto. Deus fala, Moisés, bate na rocha para sair água. Moisés vai lá e, pô, bateu na rocha, saiu. Aí no outro dia, o povo começou no juízo de Moisés. Água, 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 água. Aí Moisés diz, Deus, esse povo que fica como diz na minha terra, apurriando aqui, me perturbando o juízo e fica pedindo água. Aí Deus falou, Moisés, conversa com a rocha, Moisés. Fala para ela, roxinha, roxinha, dá água para matar a sede desse povo, para eu ir para o céu, porque esse povo não... Vai, rocha, pelo amor de Deus, dá água, dá água. Foi isso que Moisés fez? Foi não, irmão. Moisés disse, eu tô com tanta raiva que eu vou sentar o porrete na rocha. Pô, bateu na rocha. Deu água, irmão? Lógico que deu água, irmão. Porque o povo estava com sede. Aí, como diz pastor Cláudio Duarte, aí Deus tira Moisés do grupo e leva Moisés para o privado e diz, Moisés, meu garotinho, eu falei para você fazer o quê? Eu falei para você fazer o quê, Moisés? Não foi conversar? Conversa, Moisés. Era só conversar, Moisés. Mas tu foi lá e bateu, Moisés. Tu foi desobediente. Tu ainda está no processo de mansidão, Moisés. É um processo, irmão. É um processo. Vamos lá? Que de modo magnífico harmonizou força e suavidade em seu difícil papel. Ali, irmão, né? Já viu aquela expressão assim? Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do povo. Que povo ruim, irmão! Foi os pós-egípcios, né? Os hebreus egípcios, vamos melhorar assim? Os hebreus egípcios, porque os hebreus que nasceram no Egito. Os hebreus egípcios. Eita, povinho ruim, meu irmão. Ruim, meu irmão. Ruim de correr água, como diz lá em Pernambuco. Ruim. E Moisés, irmão, Moisés, por isso que foi chamado de homem mais manso da terra, porque, irmão, não era fácil não, era comida, era maná, era roupa, era sapato, era água, e o povo tome no juízo de Moisés. Irmão, que Deus tenha Moisés no seu seio, guardadinho, porque eu vou te falar, viu, lidar com aquele povo, só Moisés mesmo. Eu gosto de brincar, irmão, brincadeira, irmão, você aceita uma brincadeirinha, sem ofender? Eu digo que nem Deus aguentou o povo saindo do Egito. Professor, não é heresia? Eu falei, não, irmão, não é heresia. É uma brincadeira. Por quê? O que Deus disse para Moisés? Moisés, eu vou matar todo mundo, Moisés. Vai morrer tudo, Moisés. Não vai sobrar ninguém. Aí o que Moisés diz? Não, Deus. O que o povo vai dizer? Tu tirou o povo do Egito para morrer no deserto? Que Deus é tu? Moisés dando conselho para Deus. Está registrado. Deus queria matar todo mundo. Nem Deus está aguentando o povo. Ia matar, exterminar. Ia fazer de Moisés uma nação. Você já leu isso? Leu, Leão, né? Já leu, você é professor. Pois é. Aí Deus fala, tá bom, mas eu não vou matar ele não. Mas tem uma coisa. De 20 anos para cima, ó. CPF cancelado. Foi. Deus cancelou dos 20 anos para cima, cancelou o CPF de todo mundo. Ponto final. Pois é, irmão. Até Deus queria matar o povo. Por isso que Moisés tem que ser dizendo assim, ó. Parabéns, Moisés. Parabéns, parabéns. Porque eu vou lhe falar, foi fácil não. Mansidão. Continuando. O maior exemplo é aquele que é maior que Moisés. Quem é maior que Moisés? Jesus Cristo. Por que é maior do que Moisés? Porque Moisés deu testemunho de Jesus Cristo. Mansidão é a própria essência do caráter daquele que é capaz de limpar o templo e perdoar uma infeliz adúltera.
Dá ênfase aqui. Para que aí você fala, professor, a aula vai ficar 1 hora. Vai, hoje vai ficar uma hora. Menino, e no que Jesus não pega um chicote, faz um chicote, mas e não põe os cambistas para fora? Gente, Jesus era manso. Ele diz o que no devocional de ontem, terça-feira? Aprender de mim que sou manso e humilde. E ele vai lá, ó, e sentou, irmão, rei em todo mundo. Você sabe o que é rei lá? Pá, aquele chicote. Eita, hoje eu tô muito pernambucano, acho que eu tô com saudade da minha terra. Mas bora lá. Você não viu? Jesus era manso e botou o povo para fora. Eu não posso dizer a pontapé, mas a base de chicotada, como diz a sua palavra, foi. Botou o povo para fora. E quebrou a banca, literalmente, virou a mesa dos cambistas. E Jesus era manso. Porque você agir com ímpeto, com força, não te desmerece no sentido de você ser manso. Jesus agiu com a mansidão, porém necessária, para mostrar que o zelo pela casa de Deus o devorava, citando o salmista. O zelo da tua casa me consome. Então ele diz, não, antes de ser manso, eu tenho um zelo pela casa do Senhor. Eita, que isso da mensagem, hein? Ô Jesus, é forte demais. É este jugo que o discípulo é convidado a tomar sobre si. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é de julgamento, é de igualdade. Quer uma explicação maior? Devocional de ontem você vai ter. Que é supremamente característico da semelhança em Cristo. O crente possui mansidão apenas como o fruto do Espírito. Pronto. Cadê? Essa aqui, ó. Cadê aqui? O crente possui mansidão apenas como fruto do Espírito. Vem do fruto do Espírito. Não dá para aprender em outro lugar. Tá bom? Ponto número 3, o fruto da temperança. Posso contar novidade aqui também? Eu sei que você é inscrito do canal, você já viu que no próximo trimestre nós vamos falar de 3 revistas. Vamos, plural. 3 aulas. Presbítero Alex, com a editora Central Gospel, essa fileirinha aqui, ó, é Central Gospel. Outra fileira Central Gospel, aqui. Cadê outra fileira? Eu tenho 2 fileiras Central Gospel. Lá em cima, não dá para vocês verem. Central Gospel. Tenho duas fileiras da Central Gospel. Aqui nós temos a outra novidade. Urandir Ramos. Pastor Urandir Ramos com CPAD. E o professor Tony, Betel Dominical. 3 professores. 3 revistas. 3 revistas. Junto? Não. Cada um, a frase vai ser, o slogan vai ser assim do canal. Nós estamos juntos e separados. Como assim, professor? Juntos no mesmo canal. Bíblia para o cotidiano. Porém, separado, cada um com a sua aula, cada um com a sua revista, cada um com a sua editora. Eu com a editora Betel Dominical. Pastor Alex, com a editora Central Gospel. Pastor Urandir Ramos, com a editora CPAD. Juntos no mesmo canal, porém separado. Cada um com a sua lição, com a sua aula, com a sua didática, com o seu jeito de aplicar a aula. Mas você não vai se arrepender. Você tem um pastor, que é isso aqui. Foi o meu pastor, viu? Nadei na mar. Na verdade, foi o meu pastor e o pastor do Alex. É verdade, pastor Urandir foi o nosso pastor. Pastor Alex, hoje, ele é formado em bacharel em teologia pela Faculdade Metodista. Então, meu irmão, tu tá bem servido. E eu posso dizer com alegria, sem soberba, esse canal, pode anunciar aí, esse canal, Bíblia para o Cotidiano, é o primeiro canal no Brasil, eita glória, graças à sua ajuda, pelas orações que você fez, é o primeiro canal no Brasil a aplicar Central Gospel, Betel Dominical e CPAD no mesmo canal. Você tem só CPAD, só Betel, só Central Gospel, mas as 3
Você faz parte desse projeto. Foi você que orou para que Deus trouxesse algo maior para este canal. Esse canal é o primeiro no Brasil. Pode ter outros, cópias. Mas esse é o primeiro canal a ter as 3 revistas com 3 professores diferentes aqui no YouTube. Parabéns para nós e vamos pregar o reino, que o reino cresça na vida do pastor Andi, na vida do pastor Alex e na vida do professor Tony. Tá glória, gloriosa. Tá alegre? Ô, irmão, é um sonho, isso é um sonho. Vamos lá? Temperança, do ponto 3, né? 3.1, Dicionário Bíblico Ilkfield. Eu não sei pronunciar esse dicionário, mas esse aqui eu já li quando eu estava fazendo o meu seminário lá no Belém, setor 28. Fala assim: Paulo, quando argumentava com Félix, enfatizava o autocontrole junto com justiça e o juízo futuro. Isso aqui é livro de Atos, Atos 24, aquela conversa de Paulo com Félix. É uma conversa sensacional, né? Quando no final das contas ele diz: para, Paulo, por pouco tu me convence. Aí o Paulo fala assim: queria eu que eu convencesse por pouco ou por muito, mas que você fosse convencido que Cristo é o Filho de Deus. Eita, Paulo perto de morrer, mas não deixou de falar de Jesus. Em Tito, ele alista entre as características requeridas de um líder da igreja. É o quê? Temperança. O líder ele tem que ser temperante. Isso mesmo, domínio próprio. Isso é Tito capítulo 1, 7 e 8, versículo, né? Tito capítulo 1, versículo 7 e 8. É o requisito para ser líder da igreja. E ordena para os homens de mais idades, tá bom? Os mais velhos, ó. Dá o exemplo aí. Tito capítulo 2, verso 2. Ela advém da obra do Espírito Santo no crente. Isso é Gálatas capítulo 5. Vem da fruto do Espírito contra a obra da carne. Deve ser ativamente buscada pelos cristãos. 1 Pedro capítulo 1. Buscar. Temperança é uma busca constante, minha e sua. E é essencial no ministério cristão. 1 Coríntios capítulo 9. Então você tem citações, professores, que vai mostrar desde Paulo falando com Félix em Atos, Tito orientando as características para ser líder da igreja, independente seja diácono, pastor, presbítero, reverendo, bispo, tem um critério. Aqui é o livro de Tito, certo? E essa vem a obra da onde? Esse fruto é da onde? Vem lá de Gálatas, que estamos estudando. Bate, choca de frente com a obra da carne, certo? E é um dever nosso de buscar cada dia mais ser temperante. E é essencial para a vida do cristão. Não tem como escapar disso, não. 3.2. Pastor Ezequias Soares. Esse aqui eu conheço. Esse aqui é CPAD. Ezequias Soares. O domínio próprio era uma das 4 virtudes do pensamento grego clássico. A razão prevalece a paixão. Dizia os antigos filósofos. Olha só, Paulo emprega o substantivo grego, impossível de falar, que aparece 4 vezes no Novo Testamento. Atos capítulo 24, 5, Gálatas capítulo 5, 22, 2 Pedro 1, 6. O verbo aparece 2 vezes, uma para reafirmar ao controle do desejo sexual, frear o desejo sexual. 1 Coríntios capítulo 7, para que não haja prostituição, que cada um tenha a sua própria mulher e que cada mulher tenha o seu próprio marido. E a outra como autodisciplina de um atleta para obter resultado desejado nas competições esportivas. Aqui, a gente precisa abrir aqui um pouquinho de
1 Coríntios? 1 Coríntios esportivo. Cadê, gente? Aqui, 1 Coríntios 9. Volta aí um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 25. 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. O que Paulo está nos ensinando aqui, professor? Eu até falava isso com o presbítero Marcos da nossa igreja, né? Pai da Nicole, marido da Meire. Eita, ficou bem esclarecido. Que a Copa do Mundo tem tudo a ver com cristão. Que exemplo? Por exemplo, lá eles estão correndo por uma coroa corruptível. E nós estamos jogando para ter uma coroa incorruptível. Então, tudo a ver Copa com o cristão. Eles buscando glória do mundo, nós vivendo a nossa Copa do Mundo para receber glória do céu. É forte demais. Paulo está dizendo aqui, ó, um atleta se prepara, um atleta busca, se abstém, luta, treina, mas por uma glória passageira. Sabe o que me lembrou? Um hino de Marcos Antônio. Meu Deus do céu, 1999, as 3 coroas. Uma coroa de ouro de um atleta. Isso, uma coroa de um rei muito famoso e uma coroa de espinho. Qual das 3 tem mais valor? A coroa do atleta. O atleta nem se lembra mais que tinha vigor. A coroa do rei a desprezou e ele morreu. Mas a coroa de espinho, nela tem sangue daquele que me salvou. Eita glória! Marcos Antônio, põe aí, procura aí no YouTube, as 3 coroas de Marcos Antônio. É linda demais. Aqui, lutam por uma coroa que vai deixá-los. E nós estamos lutando para receber uma coroa que será para a eternidade. Eita, Jesus, tu és maravilhoso. Jesus. Eu nem sei onde focotava mais. Meu Pai do céu. Achei. O apóstolo Paulo contrapõe o domínio próprio em relação às obras da carne. Conflito, irmão. Lembrando para você, né, que o fruto do Espírito são 9, a característica da obra da carne é quanto? Eu tenho anotado aqui, peraí. São 16, olha só. Você tem 9, fruto, ou aliás, característica ou virtude do Espírito Santo. 9. Porém, a obra da carne é 16, quase o dobro, né? Porque 8, 9 é quase o dobro, olha só. Quase o dobro, irmão. Como a carne quer influenciar, ou aliás, como a carne influencia a vida do homem. Porém, nós estamos no Espírito, ou andamos em Espírito. É forte. 3.3. Ou eu atropelei? Não atropelei não, é 3.3 mesmo. A temperança faz o crente possuir uma vida equilibrada. Faz possuir uma vida equilibrada? Vamos ver agora. Pastor Antônio Gilberto. A temperança como fruto do Espírito é a abnegação dos desejos ou prazeres maus. O vocábulo original, por sua vez, refere-se mais propriamente ao controle de paixões sensuais, como é o caso da moderação do prazer sexual e também a moderação no comer e beber. Beba com moderação. Eu falei isso na aula lá, você lembra? Beba com moderação, ou seja, beba com temperança. Tá aqui, pastor Antônio Gilberto. Em outras palavras, a temperança é o domínio sobre os desejos do ego, mesmo que estes sejam naturais e tidos como lógicos, morais e racionais. É normal que crente, filho de Deus, como diz aquela irmã lá, misericórdia, foi infeliz, não foi, irmão? Foi infeliz.
É normal passar na adega e comprar uma cerveja e solta um palavrão. Ô Jesus, faltou equilíbrio para nossa irmã, temperança na palavra dela. Professor, o que você acha? Eu acho não, que eu fico nervoso e não posso achar nada não. Eu falo feito fala meu pastor Eli, eu não posso achar nada porque eu fico nervoso, mas você acha que a irmã, ela mentiu no que ela disse? Tem gente que sai do culto, do ensaio, domingão à tarde e passa numa adega para comprar uma cerveja? Você acha que ela mentiu? A palavra não convém, não cabe de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma. Mas será que ela mentiu? Que tem crente que não tem uma adega em casa? Porque ela está falando dessa indignação. Às vezes a gente reclama do palavrão que ela solta. E eu também reclamo, sou contra. Mas você prestou atenção na essência do que ela está dizendo, que está acontecendo dentro da igreja? Normal passar na adega e comprar bebida para dentro da sua casa? Você já parou para pensar nisso? Estou defendendo a irmã não. Estou defendendo o pensamento dela, que crente está achando que é normal passar na adega para levar a bebida para casa. Você já parou para pensar nisso? É sério, irmãos. É seríssimo. Temperança. Tá bom? Conclusão. Misericórdia. 1 hora de sala dos professores. Ainda bem que só falta mais uma, né? Senão o povo não volta mais na sala dos professores. Perdoa eu, irmão. Tenha por minha vida mansidão, temperança, fé. Tenha fé. Tenha fé. E essa fé aqui não é nem a fé não é nem a fé do fruto do Espírito, é fé mesmo. Tenha fé que no próximo trimestre eu vou melhorar. Vá, tenha fé, vá orando pelo professor Tony. Conclusão: quando somos guiados pelo Espírito Santo, somos orientados a viver uma vida digna e íntegra, agindo com humildade para com todos e a ter força através do Espírito Santo para não sermos dominados pela inclinação da natureza pecaminosa. E onde é que está essa natureza? Fala assim, ó. Aqui. E quando é que eu vou ser livre dela? Quando Jesus voltar. É mesmo, professor? É desse jeito. Irmãos, fica em paz, porque você tem as características do fruto do Espírito. Os 9 você tem que ter. É um cacho só, como diz Dr. Billy Graham. É um cacho de uva e nele tem várias uvas, vários frutos, certo? Mas o fruto é um só, as uvinhas ali, tá bom? Não esquece de você curtir, comentar, se inscrever, compartilhar e orar por minha vida. Se você quer o curso Simplificando EBD, clica aí no link, R$37, você vai aprender tudo sobre EBD, de uma forma simples, clara e objetiva. Livros, revistas, Bíblia, no link da Amazon. Compra por lá que você me abençoa aqui, tá bom? Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Não esqueça, calma. Eu espero você amanhã de manhã no nosso devocional da EBD.